Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje eu vim aqui fazer uma reflexão junto com vocês, né? Queria pedir primeiro a ajuda de vocês. Se vocês não são inscritos no canal Falando de Flu, se inscreve, dá essa moral pra gente. Se você gostar do nosso vídeo, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com mais algum amigo seu tricolor. Aqui embaixo também tem a opção hypar o vídeo. Se você puder hypar o vídeo, você ajuda demais o Falando de Flu, você não vai pagar nada. Só clicar em hypar o vídeo, você vai nos ajudar. E também estamos com o clube de membros ativo. Se você puder se tornar membro do Falando de Flu, você dá uma moral gigantesca pra gente. A partir de R$ 2,99 você já se torna membro do Falando de Flu e nos ajuda a chegar cada vez mais longe aqui, né? Melhorando o nosso cenário, conseguindo estar mais vezes no Maracanã. Então dá essa moral pra gente aí. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje e eu quero fazer uma reflexão, né? Acho que esse vídeo vai ser até um pouco curto. A gente vai falar um pouquinho, né? De dois pontos que eu julgo necessário aqui de falar, né? Até primeiro aqui, falar que eu tô até vendo na televisão antes da contusão de Germancano e realmente ele torce o joelho feio ali, torce para que não seja nada sério, e sem Germancano você vai ter que ir de Everaldo, né? Isso daí que me preocupa muito, mas a reflexão que eu quero fazer no vídeo de hoje trata-se, né, do trabalho do Renato. Renato que está aí, acho que 8 jogos no comando Fluminense, né? Foram jogos pelo Brasileiro. Ele estreou contra o Bragantino, Santos, Corinthians, Vitória e Botafogo, né? Botafogo, isso mesmo, são 5 jogos, né? São 6 rodadas, um foi o Mano Menezes, e pela Copa Sul-Americana ele comandou o time contra São José e União Espanhola. Então, ou seja, ao todo ele está 8 partidas no comando técnico do Fluminense. E o que a gente consegue analisar até o momento, né, desse trabalho do Renato Gaúcho, que eu acho que é bom a gente fazer uma reflexão. Quando o Renato Gaúcho chegou ao Fluminense, estava todo mundo muito chateado com o trabalho do Mano Menezes. Não só torcida e jogadores, porque o Mano Menezes tem um estilo muito defensivo. O time do Fluminense só se defendia. A gente perdeu a final do Campeonato Estadual da forma que perdemos, né? A gente poderia ter jogado um pouquinho mais e realmente não conseguimos produzir nada na fase ofensiva. Então todo mundo ficou aliviado com a demissão do Mano Menezes, inclusive os jogadores, né? Há rumores que os jogadores que pediram a demissão do Mano Menezes. Passado isso, chega o Renato comanda o time do Fluminense no seu primeiro jogo contra o Bragantino no Maracanã. E o time do Fluminense consegue vencer por um 2-1, né? Gol do Martinelli no finalzinho do jogo. Depois tem o jogo contra o Santos, a torcida um pouco mais confiante, acreditando, né? Depois de ter visto o que o time fez contra o Bragantino e feito contra o São José, enche o Maracanã. O Fluminense vence por 1-0, golaço do Samuel Xavier. E depois a gente teria o jogo contra o Vitória no Maracanã, onde a gente esperava, né, um público muito bom, porque era um jogo de domingo de Páscoa. O Fluminense vinha de 2 boas vitórias. 3 boas vitórias, né? Venceu o time do Bragantino, venceu o Santos, venceu na Copa Sul-Americana, venceu o Corinthians lá na Arena Corinthians, que para mim foi o melhor jogo sob o comando do Renato. Mas a gente não teve um público tão alto no Maracanã e o Fluminense tinha um jogo controlado, não acelerou em nenhum momento o jogo, mas tomou empate no final. E ali começou meio que desandar, né? Que aí depois a gente empata esse jogo contra o Vitória, empata esse jogo contra o União Espanhola, perde para o Botafogo e vence a Aparecidense por 1-0. E o que eu estou analisando assim, né? O time do Fluminense demonstra, né, muita desorganização, principalmente na questão de ofensiva, né? Não tem um futebol de aproximação que a gente gostaria que tivesse. Eu gostaria muito que o Fluminense conseguisse jogar um futebol mais aproximado, não está conseguindo por enquanto. E na fase defensiva também está dando muito espaço para os adversários, principalmente nos jogos contra Botafogo, Aparecidense. Então isso daí me chama um pouco a atenção. Então o que eu observo? Quando o Renato chega, tem uma mudança de ânimo muito grande no time do Fluminense, como a gente falou. Os caras começam a correr mais, os caras começam a se dedicar mais, os jogadores que eram reservas começam a querer mostrar serviço. Por exemplo, Samuel Xavier faz 3 partidas fantásticas pelo Fluminense. O Nonato começa a aparecer um pouquinho mais, e quando ele começa a aparecer um pouquinho mais, ele joga bem. O próprio Paulo Henrique Ganso retorna, né? O Germancano também começa a se movimentar mais, consegue fazer mais gols. Só que quando passa essa mudança de ânimo renovado, de vontade renovada, para mim, começa a ter que ser mostrado o trabalho do Renato Gaúcho. Claro, é pouco ainda, né? Deve estar aqui um mês, nem um mês no comando do Fluminense. Né? A gente vai entrar em dia 1º de maio amanhã ainda. Ele chegou no Fluminense, acho que dia 5 de abril, se eu não me engano. Mas eu já começo a ver algumas fragilidades nesse trabalho que precisa ser dada a resposta rápida. É uma organização tática melhor, um time que consegue marcar melhor, um time que consegue construir jogadas na parte ofensiva melhor, com um futebol de aproximação, com um time melhor realmente organizado taticamente. Então isso daí é uma coisa que a gente tem que começar a analisar um pouquinho mais sobre o Renato Gaúcho. Um outro ponto também que vinha sendo cobrado dele era um pouco mais de ousadia, porque, claro, quando ele chega, todo mundo entende que ele não vai chegar já fazendo mudanças drásticas no time do Fluminense.
Só que, tipo assim, já tá quase um mês. E esse foi o jogo que ele fez algumas mudanças no time titular, como por exemplo, barrar o Kanobi, que já não vem jogando bem há algum tempo, aí botou o Keno. O Keno até jogou razoavelmente bem, acho que poderia ter jogado melhor, tá? Fez o gol, né? Mas teve muitas decisões erradas ali dele. Barrou também, né? O Bernal, né? O Hércules vinha machucado, o Bernal vinha ocupando a vaga quando o Hércules não podia jogar, então barrou o Bernal e botou o Nonato. E também na lateral esquerda ali, eu acho que fez mais tipo assim, vamos botar o Fuentes que esse jogo vai ser de uma intensidade menor, e o René ainda entrou no segundo tempo. Só que eu espero um pouco mais do Renato. Até no jogo ontem mesmo contra a Aparecidense, pô, o time da Aparecidense, com todo respeito, é um time de Série D. E a gente estava empatando 0x0 até os 84 do segundo tempo, eu acho, né? 89, se não me engano. Então, esses jogos assim, eu espero mais dele. Pô. Tira um volante, coloca mais um atacante, tenta colocar o time um pouco mais para frente. Não precisa esperar até 30 minutos do segundo tempo para tentar arriscar um pouco mais. Então, acho que esses pontos eu gostaria de pontuar sobre o trabalho do Renato, que ele precisa de fato tomar algumas decisões, né, de mudar um pouco o time, tentar uma mudança de esquema, ter um time mais organizado que está faltando para mim, passou o momento do ânimo, agora tem que ter o momento do trabalho, então eu espero que ele consiga adequar para os próximos jogos e também, né, que ele consiga fazer esse time jogar mais bola. Aí os pontos que me preocupam, né, a gente fala muito do elenco do Fluminense, mas também tem que fazer uma avaliação profunda desse elenco do Fluminense. Tem bons jogadores? Até tem, mas ainda faltam muitas peças. Igual, por exemplo, se a gente perde Germancano por um período de um mês, imagina jogar com ele Everaldo centroavante durante um mês. Por enquanto, até o momento, ele não está mostrando que vai conseguir dar conta do recado. Então, esses são pontos também que a gente tem que destacar. O Renato Gaúcho, quando chega no Fluminense, há rumores que ele pediu 3 reforços. Será que o Fluminense vai no mercado buscar esses 3 reforços quando abrir a janela? Eu acho necessário. E também já começa a me levantar certa preocupação até do time que a gente vai ter nesse Super Mundial. Será que a gente vai conseguir chegar até qual lugar? Porque o time do Fluminense não vem jogando bem. Então, isso que eu gostaria de pontuar, né, e analisar desse trabalho do Renato Gaúcho. Eu sei que está bem no início ainda, mas é bom de fazer algumas ponderações aqui. Porque se melhorar, se evoluir, eu vou vir aqui e vou falar, caraca, evoluiu bastante. Mas também, se não conseguir evoluir, a gente já vai pontuando aqui fatores que a gente julgava necessário ter uma evolução e não tem. Então, pessoal, esse é mais um vídeo que a gente está lançando hoje, né? Essa análise do trabalho do Renato até o momento. Pedir ajuda de vocês. Se vocês puderem se inscrever no canal, dá essa moral pra gente aí. Estamos tentando chegar aos 12 mil inscritos. Sua inscrição vai nos ajudar muito. Deixa seu like nesse vídeo aqui também, que é muito importante seu like. Tem aqui a opção nova, hypar o vídeo. Se você puder hypar nosso vídeo, você vai nos ajudar muito, porque quando você faz isso também, o YouTube entrega nosso conteúdo para mais tricolores, vai nos ajudar a chegar mais longe. E também estamos com o clube de membros ativo. Se você puder se tornar membro, dá essa moral pra gente aí, torna-se membro do Falando de Flu e você vai nos ajudar de uma forma especial. Então, pessoal, é isso. Tendo mais notícias, a gente volta aqui, grava um novo vídeo. Saudações tricolores e até a próxima.